República. A entrevista, o debate, a análise e o comentário. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, em parceria com o jornal Campeão das Províncias. O Praça da República tem o patrocínio das centenárias cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis Beer. Praça da República. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional do Centro, quem eu cumprimento com muita estima e com os votos de um dia bom e uma boa semana, também ela boa. Que tudo corra bem e que não sejam aqueles dias de calor intenso que tanto custaram a ser suportados por alguns de nós. A Praça da República está de volta e claro que agora, nesta altura, é de política que se fala. Não vamos falar de incêndios. Se estivéssemos a falar de incêndios, também estávamos a falar da incapacidade dos políticos, de maneira que não é para isso que a gente cá está. Tenho aqui um jovem amigo que eu saúdo e agradeço que tenha vindo a este estúdio hoje para falar do seu conselho e para falar dos propósitos e dos projetos em que ele se meteu sem para isto estar a contar. Seguramente demos. O Dr. José Miguel Ramos Ferreira é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Miranda do Corvo, de onde ele é natural e que é parte integrante de uma família que a Miranda e ao Conselho deu muito de si, também em funções públicas e é no serviço público que eu estou a falar. Bom dia, Dr. José Miguel. Muito bom dia, Dr. José Miguel. Bem-aja por estar aqui. E o que é que lhe deu na cabeça? Para você, vamos aqui localizar o ouvinte, pode não estar dentro do assunto. Já ter esquecido que o candidato do PSD, uma pessoa credenciada, prestigiada em Miranda, que estava digitado como candidato, faleceu repentinamente assim, surpreendendo claramente a sua família, surpreendendo o Conselho, a sua terra, e deixando o Miranda e o PSD descalço quanto a uma candidatura. Até porque um candidato não é fácil arranjar-se assim de um dia para o outro. E a primeira palavra vai exatamente para ele próprio, para dizer que esteja tranquilo, que a gente de cá promete fazer nos diversos setores aquilo que pudermos. E parte das asneiras que ele também faria. Fique-se cansado, porque para substituir o outro é substituí-lo na sua dimensão. E quem anda na política, sobretudo, faz muita asneira. Portanto, dessa parte a gente vai fazê-las em tudo. Portanto, quiseram estas circunstâncias que Miranda se virasse, e o PSD Miranda se virasse, e encontrou a solução para essa candidatura no nosso convidado hoje, no Dr. José Miguel Ramos Ferreira, que curiosamente integra uma família que nesta mesma função de presidente, nesta ou naquela que o nosso convidado se vai propor, e já deram um bom par de anos ao Conselho e que continua a disponibilizar. São dois elementos como poucos conselhos têm e sentem-lhe a falta, que se dedicam tanto à causa pública, a conselhia, a Dr. Jaime Ramos e a Dra. Fátima Ramos, que deram o melhor de si e dedicaram, porventura, a melhor parte da sua vida a essas mesmas causas públicas. Foi a opção que eles fizeram na altura. Agora aqui o sobrinho de um e o filho de outra, não é bem a opção, aguenta. Teve que a fazer. Se não tomasse agora, penso eu, se não for assim, você me dirá, e começamos aqui a nossa conversa, você acabaria por a tomar lá mais para diante. Não sei. Seja bem-vindo. Não sei. Em primeiro lugar, mais uma vez, bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir e a vocês que me fizeram este simpático convite. Efetivamente, eu acho que devemos começar exatamente por aí. Que é termos a humildade, ou eu ter a humildade, de dizer que sei que este não era o meu lugar. E, portanto, o Paulo era o candidato do PSD às eleições autárquicas de 2025, em Miranda do Corvo, e era-o no seu pleno direito. Tinha sido candidato em 2021, onde tinha feito um resultado já muito próximo do Partido Socialista,
E uma vez que o Conselho continuou a perder oportunidades ao longo dos últimos 4 anos, o natural era que ele, com a sua equipa e com o trabalho que vinha fazendo da oposição, fosse o próximo Presidente da Câmara Municipal. Não me passava pela cabeça poder estar neste papel, nesta altura. Só que a vida é feita de imprevistos e de imprevisíveis, e quando sou confrontado com a fatalidade que lhe aconteceu, quando sou confrontado com as necessidades que todos em conjunto víamos no Concelho de Miranda do Corvo, e com a necessidade de agregar as pessoas numa alternativa clara àquilo que é a decadência que o Partido Socialista ali tem provocado, eu achei que tinha que sair do meu conforto pessoal, de um conforto até financeiro, para me dedicar àquilo que é a terra que amo desde que nasci. E, portanto, é com esta humildade de saber que este era o momento dele, mas que nós não controlamos a vida e que eu não podia dizer que não à minha terra e às minhas pessoas. Mas tenho consciência de que essa fatalidade pode ter chamado não apenas para agora, pode ter sido um fator que lhe altera, digamos, o seu futuro. Pode pingar, até porque você tem consciência, e eu creio que a cultura política deste país disso vai percebendo, que candidato a presidente nenhum em 4 anos faz o que chegue. É um mandato, é uma das questões. Façam isto, pensem nisso, para mudar a lei eleitoral. Em 4 anos ninguém faz coisa nenhuma, por muito bom que seja. Mas que muitos não vão lá para fazer nada, há 4 anos dá. Mas para quem quer fazer alguma coisa não dá, nitidamente. Portanto, você, ao fazer isto, pode ter que deixar a sua vida de advogado e de gestor empresarial e enverdar pela carreira política. Já pensou nisso? Claro que já pensei, foi uma decisão muito difícil, até porque... Continua casado com a mesma senhora? Continuo casado com a mesma Pronto, senhora, bem casado, com 2 filhos. Mas eu faço a pergunta porque às vezes... Com 2 filhos pequenos, o mais pequeno vai fazer 3 anos agora em outubro, e portanto foi uma decisão muito difícil. E foi uma decisão que, como eu dizia no início, eu acho que só tomei pelas circunstâncias absolutamente excepcionais que estávamos a viver. E as circunstâncias excepcionais... Mas porquê? Não estava na altura ou não passava por aí a sua... Paulina, a minha vida não passava por aí. E, no fundo, eu estava completamente descansado de que Miranda ia ter a inversão que precisa. Portanto, nós estamos a falar de um concelho que entre 2011 e 2021 perdeu 1000 habitantes. O concelho... Muita coisa, porque é 1000 numa... número... 1000 habitantes... São quase 10% da população. Está a ver. O concelho que é o concelho mais perto de Coimbra, em termos geográficos, o concelho que tem uma autoestrada à sede do distrito, a Coimbra, há 13 anos, o concelho que tem um serviço público de transportes, ainda que fosse um serviço alternativo nos últimos anos, mas com transportes diários de hora em hora, é um concelho que tem uma oportunidade muito maior do que todos os outros concelhos limítrofes. Porque se olharmos para Condeixa, ou para Montemor e ali a zona de Pereira, ou para Cantanhede, todos eles estão não só mais longe, como com piores acessos à capital do distrito. Um concelho destes não pode perder 1000 habitantes em 10 anos, como aconteceu na última década. E se eles não ficam, se eles não vão, por alguma razão é. As pessoas não ficam lá por alguma razão é. E esta decadência em que entrou o concelho é algo que nós... 1000 em 10.000 é muito. Que nós não podíamos aceitar. O que é que acontece? Eu estava completamente descansado porque acreditava muito na candidatura do Paulo Silva. E, portanto, eu estava, naturalmente, sou militante do PSD e sou um militante ativo e, portanto, tinha sido, inclusive, a presidente da Conselhia do PSD até há um ano esta parte. E, portanto, eu estava altamente mobilizado em ajudá-lo a conseguir, primeiro, vencer as eleições e depois fazer a transformação no Conselho. Agora, a partir do momento em que acontece aquela fatalidade e em que eu vejo que as pessoas em Miranda ansiavam por uma candidatura que fosse capaz de as mobilizar na criação de uma alternativa e de um modelo de desenvolvimento correto, eu não podia ficar no meu conforto. Se isto fosse numa situação normal, eu provavelmente, como qualquer ser humano, teria tentado encontrar soluções mais confortáveis do ponto de vista pessoal. Neste caso, a 4 meses das eleições,
achei que não o podia fazer e que tinha que estar disponível para a minha terra. E assim o faço. Eu gostava de dizer o seguinte: eu tenho muito respeito... Diga tudo o que entender. Fale para a sua gente, fale para a região, fale para o país. Eu tenho muito respeito por aquilo que é o trabalho associativo das pessoas. As pessoas que se dedicam voluntariamente às associações, que durante as suas vidas dedicam parte da sua vida São agentes interiormente disponíveis para, ao trabalho para a causa comunitário pública. E que o fazem gratuitamente ano após ano para manter tradições, para manter festas nos seus lugares, para manter vivas, no fundo, as suas aldeias. E a forma como eu olho para isto é exatamente da mesma maneira. É claro que eu sinto que vou perder do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da qualidade de vida familiar a tempo, isso não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso, e se calhar até posso vir a perder... Se correr bem, ainda vai a casa uma vez ou outra ao sábado. É verdade. E que até posso vir a perder oportunidades no sentido da política, de outras dimensões. Mas eu adoro a minha terra. Quem me conhece sabe que eu sempre tive uma grande relação com Miranda. Portanto, sempre fui uma pessoa muito vinculada com os seus lugares, com as suas pessoas, com as suas organizações. E aquilo que eu sinto é que eu tinha a obrigação de, tal como essas pessoas se dedicam a essas associações, dar uma parte de mim, que é aquilo que vou perder, que é o meu trabalho comunitário e é aquilo que eu vou oferecer à comunidade. O que é que eu acredito? Acredito genuinamente que com as equipas que tenho posso transformar aquele conselho. Como é que você fez? Você pegou em parte da equipa que o Paulo tinha organizada ou você adaptou exatamente a si próprio? Eu, no que diz respeito à Câmara Municipal, segui um princípio muito simples. Eu mantive exatamente a equipa que eu acreditava que o Paulo iria utilizar. Achei que as pessoas, em primeiro lugar, eram muito competentes. E, em segundo lugar, achei que era um dever moral respeitar aquilo que era a vontade do Paulo e do nosso trabalho coletivo. E deles próprios e, também, portanto, que tinham disponibilidade. Quando aceitei ser candidato partindo desse princípio. E disse isso às pessoas do PSD. Eu serei candidato à Câmara Municipal respeitando aquilo que na Câmara Municipal era a vontade do Paulo. E, portanto, assim o fiz e não estou nada arrependido. Tenho uma equipa com a qual me identifico bastante, pessoas que conheço há muitos anos e que sei que têm valor a acrescentar. Já estão a trabalhar. Já estão a trabalhar. Nos restantes órgãos, portanto, na candidatura à Assembleia Municipal e depois nos vários elementos da lista, nos elementos da Câmara, e nos juntas de freguesia, abaixo do quarto lugar, e nas juntas de freguesia, nas duas maiores que estavam por escolher, portanto, o caso de Miranda do Corvo e da União de Freguesias de Semida e Rio de Vide, eu aí já tinha total liberdade e aquilo que foi o meu esforço e que foi um compromisso comigo próprio, era que só valia a pena eu me mobilizar e me candidatar se conseguisse mobilizar alguns dos melhores. Que, aliás, como sabe, é um pensamento que tenho há muito tempo, de que a política tem perdido a intervenção de pessoas com mais capacidade e, portanto, tem havido uma decadência daquilo que é os eleitos. Lá iremos. E, portanto, eu fiz a minha parte. Fui desafiar pessoas que eu acho que têm um enorme contributo a dar. Fui desafiá-las a sair também estavam no seu do sossego e tranquilos e no seu conforto. Fui desafiá-las a sair do seu conforto, precisamente com o meu exemplo. E, já agora aqui, gostava de dizer que não se limitou à questão das equipas. Portanto, eu não só consegui desafiar, por exemplo, a doutora Adília Farinha, que foi presidente do Centro de Emprego do Pinhal Interior, de Dom Lafões e de Tondela, para vir pela primeira vez para a causa pública e que é uma extraordinária candidata à Assembleia Municipal, como consegui mais. Consegui que o presidente da minha Comissão de Honra fosse o Sr. Isidoro Correia da Silva, que é o maior empresário que, como sabe, existiu em Miranda do Corvo nos últimos 50 anos. Consegui desafiar o engenheiro Hugo Serra, presidente do CERC, da Comunidade Empresarial da região de Coimbra, para dirigir um conselho estratégico do Conselho e, no fundo, é isso que tenho feito. Procurado desafiar os melhores para estarem disponíveis para servir a sua comunidade. Dando sempre o meu exemplo. Se eu saio deste conforto, saiam também e venham comigo, com uma particularidade. São pessoas que nenhuma delas é militante do PSD. Algumas até têm preferências partidárias noutros setores de atividade. Dou, por exemplo, o exemplo de um dos meus mandatários da juventude, que é o medalhado paralímpico Diogo Cancela, que é militante de outro partido. E é esta a Miranda em que eu acredito,
porque acredito que só todos juntos é que podem tirar o Conselho do marasmo em que está. E que foi precisamente a incapacidade ou o sectarismo do Partido Socialista nos últimos anos de pôr toda a gente a rumar para o mesmo lado, que foi uma das grandes responsáveis pelo atraso a que condenaram o Conselho. Eu também tenho ideia, não tenho que ter ideia nenhuma, mas Miranda é um dos conselhos que está a passear, digamos assim, que nos últimos anos não tem não só aproveitado algumas potencialidades, como eu até diria capaz de ter perdido algumas. E é próximo de Coimbra, tem ali outros que eventualmente teriam, por desfavorecimento da natureza, razões maiores para não terem crescido e cresceram, mas será por incapacidade da sua governação ou terá sido as circunstâncias que também não têm sido, porque é preciso casar aqui diversos fatores, está a ver? Porque... Lino, eu compreendo a sua pergunta e não quero ser eu não quero ser injusto, mas de facto perdeu-se uma oportunidade gigante em Miranda. Uma oportunidade gigante. Mas olha que o Partido Socialista houve alguns anos em que lutou para não perder oportunidades. Portanto, não tem nada a ver com o Partido Socialista. Nada a ver. Não, aliás, há conselhos à volta, ou há conselhos no distrito, com gestões do Partido Socialista que conseguiram bons resultados. Isto não é um problema de emblema. Claro que eu acredito no ideal do Partido Social Democrata e acredito que o PSD representa a melhor resposta em termos ideológicos para o país. Mas aqui nós não estamos a falar de uma questão de emblema. Eu tenho a certeza absoluta que há muitas pessoas do Partido Socialista, inclusivamente militantes, porventura até pessoas que até estão em listas do Partido Socialista, que não se revêem minimamente naquilo que foram os últimos 12 anos no Conselho e naquilo que se projeta para os próximos pelo Partido Socialista. Eu disto não tenho a mínima dúvida. Mas o Partido Socialista pode ter mudado agora ou acha que vai numa linha de continuidade? Exatamente, é uma linha absoluta de continuidade. A pessoa que é candidata em número 2 à Câmara Municipal do Partido Socialista é a atual Vice-Presidente da Câmara. O candidato a Presidente de Câmara foi líder da Assembleia Municipal do Partido Socialista nos últimos anos. O candidato a vereador em número 4 era o antigo Presidente da Assembleia Municipal. Os candidatos às juntas de freguesia são os mesmos, portanto, disso não há dúvida absolutamente nenhuma. Nós, neste momento, estamos confrontados com um projeto de continuidade e com um projeto alternativo. E o projeto de continuidade não podia ser maior. Ainda que agora, e que até me parece que do ponto de vista dos valores humanos isso deixa alguma coisa a desejar, haja ali alguma tentativa do Partido Socialista de culpar o Presidente Miguel Batista por tudo o que correu mal. Ora, como o Lino sabe bem, quando corre mal para todos, não é só para um. Aqui não é trabalho de um só. Não é? E, portanto, até me parece que isto fica um bocadinho mal as pessoas que o rodearam e que, no fundo, o ajudaram a ser eleito consecutivamente durante 3 mandatos, agora tentarem fazer essa tentativa de... sacudir a água do capote, como dizem na sua terra. Precisamente. É precisamente esse sacudir da água do capote que até me faz alguma confusão. Nomeadamente, temos hoje em Miranda candidatos às juntas de freguesia que passam a vida a dizer isso não é responsabilidade minha, a responsabilidade é da Câmara Municipal, em temas como a limpeza que a Câmara Municipal está a pagar às juntas de freguesia para fazerem. Enfim, há muitos exemplos disso. Mas eu gostava de voltar atrás porque falou-me da questão da oportunidade e eu julgo que é importante as pessoas perceberem do que é que se trata. Ao longo dos últimos 12 anos, o que é que o Partido Socialista teve em Miranda e porquê é que eu acho que é uma oportunidade gigante que se perdeu? O Partido Socialista teve, na maior parte do tempo, um governo nacional do Partido Socialista. O Partido Socialista teve maioria absoluta na Câmara Municipal durante 12 anos, maioria absoluta na Assembleia Municipal durante 12 anos e teve ainda maioria absoluta nas juntas de freguesia durante 12 anos. Se teve essas maiorias, desculpe que eu diga, é porque o Conselho acredita no Partido Socialista. É um Conselho tremendamente chegado ao Partido Socialista e disso não há dúvida absolutamente nenhuma. Portanto, é um Conselho que, do ponto de vista ideológico, é um Conselho à esquerda. Mas a questão é que o emblema não tem resolvido o problema das pessoas. Não trabalha todos os dias. É, exatamente. E vou-lhe dar 3 exemplos concretos. Aquele que eu dei há pouco. Entre 2011 e 2021, dizem os censos, o Conselho perde 1000 habitantes. Isso é muito. 1000 habitantes. Em termos de saneamento, vou dar um segundo exemplo. O saneamento foi a grande promessa eleitoral do Partido Socialista ao longo destes 3 mandatos. Chegaram a escrever em programas eleitorais que não haveria luxos enquanto não houvesse saneamento em todo lado. E o que é que tivemos? Foi o período
em que menos quilómetros de saneamento se construíram na história de Miranda do Corvo. Portanto, desde o 25 de Abril, nunca se construíram tão poucos quilómetros de saneamento por ano como nos últimos 12 anos. A Lausanne, por exemplo, conseguiu vários milhões de euros a fundo perdido para fazer investimentos na área do saneamento com dinheiro europeu. Miranda do Corvo não chegou sequer a 1 milhão de euros de fundos europeus disponíveis para construir saneamento. E isto aconteceu por falta de visão, falta de capacidade de trabalho e por uma enorme ausência de interligação com os outros concelhos, de capacidade de execução e, no fundo, de criar a rede que permitisse avançar. Mas dou-lhe um terceiro exemplo. A questão das zonas industriais, num concelho que está com uma autoestrada há 13 anos, é também gravíssima. Miranda do Corvo tem uma autoestrada que não tinha desde 2012 e até hoje ainda não teve nenhuma consequência positiva disso. Isto deve ser um caso único no país. Porque todos os concelhos que conseguem uma autoestrada, ainda por cima uma autoestrada que está a 15 km da A1 e a 15 km da cidade de Coimbra, capital do distrito, conseguem criar desenvolvimento. E eu pergunto, como é que é possível que com estas condições, em termos geográficos, porque somos o concelho mais perto de Coimbra, com estes acessos, nomeadamente a questão da autoestrada, mas também a questão dos transportes de hora a hora a Coimbra, com um governo da mesma cor, com maioria em todos os órgãos autárquicos, conseguem estes resultados. E é esta a pergunta que as pessoas têm que se fazer. Não é normal. E, portanto, eu acho que, de facto, o Conselho podia ter avançado muito mais. Mas também gostava de dizer isto. O que está. Esta é a avaliação que faço, é a avaliação que fazemos, não é uma avaliação positiva, mas acho que está à vista de toda a gente. E agora, aquilo que me preocupa é como é que nós podemos... Você acredita que vai vencer? Eu acredito que vou vencer a eleição. Neste momento... Tem a certeza? A certeza ninguém tem, não é? A certeza ninguém tem. Agora, o que eu acredito genuinamente é que Miranda pode ser um dos melhores concelhos do país para se viverem. Claramente pode ser o melhor concelho do distrito para se viver. Porque não tem... Vocês têm outro fator que pode ajudar a, pelo menos, a diminuir, a corrigir algum destes erros, nomeadamente demográfico. O transporte novo que anda para aí, como é que se chama? O metro, é importantíssimo. Importantíssimo. É uma estrutura importantíssima. Sendo certo que a verdade é que, apesar de muito maltratada pelos sucessivos governos centrais, porque a questão da linha, como sabe, eu não vou gastar muito tempo com ela. Sim, não vale a pena, porque o melhor é mesmo esquecer. É tentarmos esquecer aquilo que aconteceu, mas a verdade é que existiram sempre serviços alternativos que garantiram transportes de hora a hora entre Coimbra e Miranda. Eu, por exemplo, Condeixa, que é um concelho que eu conheço muito bem, e que o Lino também conhece muito bem, quando estou em fases de recrutamento para os projetos que faço a gestão lá, é sempre muito complicado porque não há transportes entre Coimbra e Condeixa, nem de perto nem de longe, ao nível e que é bem mais perto. Exatamente. Ao nível do que existe entre a distância é mais ou menos a mesma. Mas, ao nível do que existe com Miranda. Portanto, essa questão, apesar de ter sido nefasta para o concelho, a verdade é que existiram transportes alternativos que foram assegurando o serviço. Mas claro que as pessoas recearam que a obra nunca concluísse e que Miranda não este fosse... tem melhores condições de funcionalidade, de horário. Sim, sem dúvida nenhuma. Este aproxima muito. É um transporte mais moderno, que terá maior mais publicidade, mais cómodo, sem dúvida absolutamente. E creio que não caro, sim. Não muito caro. Agora, mas Olina, a questão é esta. Nós hoje, quando olhamos para o desenvolvimento e quando olhamos para Coimbra, uma família de classe média ou de classe baixa não consegue comprar uma casa em Coimbra. Portanto, nós temos que reconhecer que a crise da inflação que está a existir, nomeadamente na questão exatamente habitacional, faz com que um casal de professores ou um casal de operários, ou pessoas... Vai para Miranda em 3 tempos se tiver as condições de ir. Exatamente. Toda a lógica. O que é que acontece? Como vai para Lausanne, vai para Miranda. Não o ponto claro é esse. Que Miranda é mais perto. Mas... Miranda está mais perto, isto é, um casal que queira comprar um T3 em Coimbra tem que ter 500 mil euros disponíveis e um banco que aceite financiar um empréstimo nessa ordem de grandeza. E isso é muito difícil. O que é que esse casal faz? Esse casal vai olhar à volta, tal como acontece em qualquer grande cidade, e vai perceber qual é que é o concelho que dá melhores condições para se poder fixar.
Ora, o concelho que eu tenho a certeza que, à primeira vista, isto salta, é Miranda do Corvo. É o que está mais perto, é o que tem a rede do Metrobus, como diz, e tem uma autoestrada, ainda por cima sem portagens, até à capital distrito. O que é que tem acontecido para que esta circunstância não faça com que as pessoas vão para lá viver? E é essa que é a grande resposta que nós trazemos. Portanto, é esse que é o nosso Mas você objetivo. também não tem solução. Você vai ter que trabalhar para isso. Temos que trabalhar para as soluções, mas as soluções são claras. Em primeiro lugar, nós temos... Isso, então diga lá. Em primeiro lugar, nós temos que perceber o que é que tem bloqueado estas oportunidades. Falta habitação em Miranda do Corvo. Por exemplo, a própria... Não há muitas residências vagas, Há pouca. Tem havido algum investimento privado, mas sempre com muita dificuldade. A Câmara é muito burocrática, tem dificultado muito o investimento. As pessoas, houve anos... Mas isso é determinante. Você propõe-se aligeirar o caminho sem entrar em, digamos, nós temos que colocar... É que muitos dos seus colegas muitas vezes também prometem isso, porque isso é realmente impeditivo. É muito impeditivo e Coimbra viveu anos amarrado a isso. E ou vocês aligeiram isso e atraem, não só abrem a porta, como até chamam, ou então as pessoas não vão. Mas Lino, eu dou-lhe um exemplo. Você tem que dizer ao que vem. Eu dou-lhe um exemplo concreto. Há alguns anos atrás, eu estava com um projeto, da entrada de um projeto para construir uma casa em Miranda do Corvo. Um concelho que estava a perder 1000 habitantes em 10 anos. Demoraram 1 ano e meio a dar a primeira resposta à entrada do meu projeto de construção de uma moradia. Acha que é possível um concelho que está às portas de Coimbra, um concelho que tem todas estas oportunidades, demorar 1 ano ou 1 ano e alguns meses para dar a resposta? Mas isso é o tempo normal ou era o tempo próprio para o Ferreira Ramos? Não, era o tempo normal à altura e isso ainda me preocupou mais. Se fosse uma coisa só comigo, era muito mau, mas era uma questão do ponto de vista político. Mas não era isso. Era o normal. Hoje as coisas estão um bocadinho melhores. A Câmara reorganizou-se e eu admito que hoje dá uma resposta um bocadinho melhor nessa área. Mas ainda podemos ser melhores. E o que é que podemos ser melhores em termos de habitação? É que a Câmara tem que ser ainda mais eficiente a dar resposta àquilo que são os projetos. E, portanto, as pessoas têm que sentir que é uma Câmara que quer investimento na área da habitação e depois na área das empresas, que já lá vou, mas a própria Câmara pode andar à frente. Nós temos vários exemplos de concelhos no país que têm construído... E alguns aqui bem perto. Construído urbanizações, construído inclusivamente fogos para vender ou para arrendar a preços controlados, e tem existido oportunidades para isso. O PRR financiou brutalmente a construção de casas por parte do público, portanto por parte das autarquias, e a Câmara de Miranda sabe quantas habitações construiu com o PRR? 0. Portanto, apesar dos milhões de euros disponíveis para construírem casas a preços controlados, acessíveis às classes baixas e à classe média, em que o Estado, com dinheiro da Europa, pagava a construção das casas, o que é que nós tivemos em Miranda do Corvo? 0 casas construídas. Não é possível. E, portanto, aquilo que eu acredito, como social-democrata que sou, é que a própria Câmara... Você vai mexer nestes setores? Vou mexer no setor da habitação. São arriscas daqui a 4 anos está sentado aí e eu chamo-lhe mentiroso. Não, mas esteja descansado que eu vou mexer no setor da habitação. Isso é uma garantia. É porque vocês também têm que ter consciência das vossas promessas, porque o país está cansado disso. E eu digo-lhe isto, tenho esta conversa que não teria, por exemplo, ou outro, porque você é novo. E é a sua geração que ou pega nas coisas, ou então vão dar outra volta, porque para maus a gente já cá tem. Eu compreendo completamente a sua observação e e no fundo a frustração das pessoas. Efetivamente, a classe política nem sempre se tem comportado bem. Pois. No caso de Miranda do Corvo, vou dar esse exemplo, aquele caso que eu falei há pouco, em que se prometeu que não se fazia nada enquanto não se fizesse saneamento em todo lado. Mas depois não se fez saneamento em praticamente lado nenhum. E se acabaram os 12 anos de governação socialista a fazer uma obra de 5 milhões de euros numa única rua para arrancar alcatrão bom e pôr calçada má, é tudo aquilo que as pessoas não precisam e não procuram. E, portanto, eu tenho seguido uma metodologia e que seguirei até ao fim, independentemente dos riscos que ela puder acarretar, que é uma metodologia simples. Eu comprometo-me com aquilo que eu sei que vou fazer
e que eu estou absolutamente Isso é convencido importante. que vou avançar. E o setor residencial da habitação é um daqueles que vocês se atravessam. A questão da habitação é uma questão em que eu me atravesso. Ok? Portanto, eu vou criar condições em Miranda para que surjam novos fogos e vou criar condições para que eles surjam a preços controlados também. Isto é, vai haver espaço à iniciativa privada, dentro do mercado livre, como é lógico, mas também vai haver espaço à construção de casas para arrendamento ou venda a preços controlados. Isto é um compromisso que eu lhe deixo para os próximos anos. Mas não é o único. Sim, porque se é só para um, não precisa levar tanta gente. Vai para ser mais outro, chega. Não é o único. O que é que eu acho que também tem impedido que Miranda seja, efetivamente, um concelho exemplo para se viver? Falta de dignidade no espaço público. Nós hoje, as pessoas andam por Miranda e vê-se abandono por todo lado, falta de limpeza, património público abandonado. É algo que nós vamos inverter radicalmente. Nós precisamos também de ter um parque desportivo para crianças, para jovens, para famílias, em condições, e hoje, ao final de 12 anos do Partido Socialista, nós não temos um único equipamento esportivo na plenitude das suas funções em Miranda do Corvo. Parece impossível. Não há um único, volto a repetir, um único equipamento esportivo que esteja na plenitude das suas capacidades no concelho. Ou porque chove dentro dos balneários, ou porque chove dentro dos pavilhões, ou porque a água da piscina é fria, ou porque o circuito de manutenção está abandonado, ou porque há balneários que são contentores, enfim. Ou porque há balneários que são dos anos 50 em campos desportivos. Houve um desinvestimento incompreensível na parte desportiva e que nós naturalmente temos que dar resposta, porque se nós queremos atrair pessoas para o concelho, as famílias para se instalarem, claro que querem ter um espaço público digno, limpo, casas para viver, mas precisam ter respostas para as suas crianças, porque senão ao final do dia têm que ir para os concelhos vizinhos, que é o que muitas vezes acontece hoje, para pôr as crianças ou nas danças, ou neste desporto, ou naquele, e isso não é qualidade de vida, e nós precisamos de ter mais espaços para as famílias. Isto é, nós propomos e vamos avançar, é um compromisso que O que é que você quer dizer com isso? Quero construir um grande parque urbano em Miranda com uma forte vocação para o lazer familiar. Um sítio onde as famílias possam encontrar... Ir para a rua. Para irem para a rua. Para saírem de casa. Aldeias, que é onde as pessoas se encontravam, é isso? Exatamente. E, portanto... E tem, digamos... Tem um espaço pensado para isso. Há um projeto antigo que incompreensivelmente nunca foi concretizado, que era um projeto do Jardim da Paz. Era um parque urbano que servia também para homenagear a paz. Parecia que se estava a adivinhar o que vinha aí. Foi um projeto que ficou na gaveta. Por 2 vezes teve financiamento comunitário que se perdeu. Aliás, como a própria Zona Industrial da Pereira teve financiamento comunitário aprovado em 2 milhões de euros a fundo perdido para o seu alargamento e foi uma candidatura aprovada, mas não concretizada, perdemos o dinheiro da Europa para isso também, mas já lá irei. Mas para a questão do parque urbano, nós vamos concretizar esse projeto de um parque urbano grande no centro da vila, mas dotá-lo de uma maior infraestrutura vocacionada para as crianças. Portanto, um parque infantil moderno, onde as famílias se possam juntar, onde quem quer estar e conviver o possa fazer. E, portanto, deste ponto de vista da qualidade de vida, no fundo, de boas condições... digamos, como estruturantes, tem... De boas condições para viver... Aí 3 ideias, projeto fortes. Deste ponto de vista, eu gostava de deixar este compromisso. Tirarmos partido da proximidade a Coimbra, tirarmos partido da autoestrada e do Metrobus, e também da proximidade do setor norte do concelho, porque a zona do Senhor da Serra, de Semide, está muito perto de Ceira e do centro de Coimbra, e, portanto, Miranda tem essa grande vantagem, a vila ligada pelo Metrobus, a freguesia de Lamas ligada por autoestrada diretamente, claro que serve todo o concelho, mas ali muito vocacionada para a freguesia de Lamas, e temos o setor norte muito próximo de Coimbra também. E, portanto, para tirar partido desta proximidade geográfica, eu quero criar boas condições para aumentarmos o número de habitantes, que é o meu objetivo. Como é que o faremos? Com mais habitação, com mais limpeza do espaço público, com melhores equipamentos desportivos e com uma vocação, espaços vocacionados para as famílias, para darmos qualidade de vida desse ponto de vista ao concelho. Mas o meu objetivo não fica por aqui. Há também, do ponto de vista do emprego e das empresas, muito trabalho a fazer. Miranda do Corvo tinha já... precisava criar condições para fixar mais estruturas empresariais. É evidente. Não. E aqui eu sou bastante humilde e serei humilde na análise que faço. Miranda do Corvo já tinha problemas graves nesta matéria. Isto não é um problema
apenas do Partido Socialista. Em 2013, quando a Câmara Municipal virou do PS para o PSD, um dos grandes problemas que se identificava era precisamente a falta de emprego qualificado, a falta de espaços de empresas de grande dimensão no concelho. E era uma crítica que se fazia, naturalmente que vinhamos de um período muito difícil, em que tivemos a Troika, não é? E em que tivemos toda a crise que aconteceu, mas a verdade é que era um problema estrutural do concelho e sobre isso não havia dúvida absolutamente nenhuma. O problema é que, passado 12 anos, esse problema estrutural lá está precisamente na mesma. Com uma agravante. Tínhamos a autoestrada, tivemos dinheiros europeus para alargar as zonas industriais e criar novas zonas industriais. Como há pouco eu disse, perdeu-se uma candidatura aprovada de 2 milhões de euros, anunciada pelo Presidente Miguel Batista e pelo seu Executivo, e que nunca viu a luz do dia. Portanto, o dinheiro foi devolvido à Europa e não tinha que ter sido assim. Mas é uma área em que nós temos que trabalhar muito, temos que arregaçar as mangas e avançar. Há um projeto, uma ideia que já vinha do tempo da construção da autoestrada de criar um novo parque industrial em Lamas, tirando partido precisamente dessa proximidade da autoestrada, e durante estes 12 anos nem um metro de terreno se comprou. É incompreensível. Como é que um concelho que tem falta de investimento industrial, falta de investimento empresarial, pode ter... Portanto, você admite que a Câmara, a imagem, por exemplo, que acontece em Cantanhede e outras coisas, adquira terrenos para depois disponibilizar tem que ser. Empresarial. A Câmara de Miranda tem que ter, deste ponto de vista, eu acho que temos que ter um duplo princípio. O primeiro princípio é que a Câmara tem que comprar terrenos e loteá-los de forma a que, se um investidor chega ao Conselho, ou se nós conseguimos captar a atenção do investidor para o Conselho, ele tenha terreno disponível para poder investir, que hoje não acontece. E, portanto, hoje eu sei que em Coimbra há falta de lotes disponíveis e nós, da mesma maneira que temos que tirar partido da parte habitacional para conseguirmos mais habitantes, nós temos que tirar partido também da falta de respostas que existe em Coimbra do ponto de vista dos terrenos disponíveis para o investimento industrial. Portanto, a primeira responsabilidade da Câmara Municipal é ter terrenos disponíveis para que as pessoas... E preparados. Exatamente, disponíveis e preparados para que as pessoas possam investir. Qual é que é o meu compromisso nesta matéria? Número 1, eu vou criar esses lotes e, portanto, nós vamos criar zonas disponíveis para o investimento. Mas não ficarei por aqui. Há um trabalho que eu acho que tem que ser o Presidente da Câmara a fazer e que não tem acontecido. O Presidente da Câmara tem que liderar o processo de atração de investimento. E é isso que eu farei. Eu não entregarei potenciais investidores a outra pessoa que não a mim. Portanto, eu acho que é uma falta tremenda que existe no Conselho e nós temos que criar uma autêntica via verde ao investimento, respeitando todos os princípios legais, obviamente, mas o Presidente de Câmara, e aí julgo que vem da iniciativa privada, que é de onde eu venho, e portanto da minha experiência fora do ramo público, o Presidente de Câmara tem que ser um autêntico comercial do seu território e é isso que farei. Procurarei investidores de forma a criar emprego qualificado no meu Conselho. Agora, sabendo que nós precisamos ter terrenos disponíveis, precisamos de atrair essas empresas e, no fundo, fazer tudo para que eles tenham um processo facilitado de investimento. Aliás, como acontece em Cantanhede, que é um exemplo bem conhecido de todos e que quero seguir. Portanto, haver uma autêntica via verde a esse investimento. E isso é uma responsabilidade que eu assumo. Mas também sei que num projeto de desenvolvimento estruturado, haver mais habitantes é fundamental ao investimento empresarial. Se você tiver mão de obra... Exatamente. O Lino sabe que é um grande empresário e sabe que as pessoas... os investidores, o que procuram é bons acessos, Miranda tem, terrenos disponíveis, Miranda não tem, mas vai passar a ter, e precisa também de ter mão de obra disponível. Se bem que o metro pode ajudar um bocado nisso, claramente, porque a viagem faz com o metro em quê? Em menos de meia hora. Em menos de meia hora, mas não adianta de nada haver metro se não houverem fogos disponíveis. Pois, isso não adianta de nada. Que as coisas estão interligadas. Isso não adianta de nada. Mas ainda nessa parte do investimento eu queria aqui deixar uma ideia, porque eu acho que Miranda pode ser uma referência nacional na área da inovação. E é isso que faremos. A Câmara Municipal, se ganharmos, terá um projeto diferente que procurará premiar os melhores projetos de inovação em que a Câmara assume que é do seu interesse municipal, portanto que é do interesse público, ajudar os melhores projetos de investimento com, naturalmente, uma regra. Terem que ser concretizados no próprio Conselho. E quando eu digo concretizados, não é apenas... sediarem lá a empresa, mas depois terem... Tem que pôr tijolos no chão. É, exatamente.
Tem que pôr os tijolos e pôr gente a trabalhar lá. E, portanto, eu quero que Miranda seja uma referência nessa área. Portanto, vocês estão a falar em projetos, digamos, de interesse municipal. Exatamente. É um projeto de interesse municipal num concelho onde o maior empregador empresarial, vamos excluir a parte social, não tem 100 trabalhadores. Portanto, é um concelho que precisa naturalmente disso. Nós, quando olhamos para a lista dos concelhos do distrito e vemos a faturação das empresas, percebemos que Miranda está muito na cauda. Não pode ser. Um concelho com esta proximidade, com esta centralidade... Isto não significa que quem lá esteja não tenha mérito. Significa que tem muito mérito. Quem lá está tem ainda mais mérito. Isso. Tem ainda mais que eu quero salvaguardar. Agora preciso mais, até para esses próprios. Eu digo, por exemplo, aliás, o facto de ter à frente do Conselho Estratégico o engenheiro Hugo Serra, que tem sido um grande defensor daquilo que é o movimento empresarial em Miranda do Corvo, é alguma coisa que me enche de orgulho, porque é assim. Tem sido muito difícil aos investidores em Miranda e aos empresários em Miranda lá ficarem. Muito difícil. Porque ficam numa terra sem tração empresarial, portanto, sem hipótese de conexão com outros empresários, ficam prejudicados ou com uma vida muito mais dificultada por lá estar. E eu, portanto, acho que eles têm que ser pessoas porque nós temos um profundo reconhecimento. Eu, quando escolhi o engenheiro Hugo Serra, isso também teve na minha cabeça. É um resiliente, é alguém que mostra que nós, em Miranda, ainda temos gente hoje, ele e outros como ele, que arregaçam as mangas e que continuam disponíveis para trabalhar, que não desistiram da sua terra. E, portanto, é um sinal que eu pretendo dar. Deste ponto de vista, acho que fui bastante claro sobre a questão da atração de população... Você tem sido claro e tem ideias para o Conselho, mas se os concretizar, eu chamo-lhe mentiroso. Mas não vai ter essa oportunidade, até porque sei que também não era um grande gosto para si. Mas ainda há aqui outra vertente, ou duas vertentes que eu gostava de assinalar. Uma é que nós também temos que ter uma grande preocupação com a dinâmica do Conselho. E a dinâmica do Conselho faz-se, entre outras coisas, com o movimento associativo existente. Nós, cada vez mais, precisamos dar força, de dar... Você tem aqui na região bons exemplos, Ramos. E lá em Miranda do Corvo também temos grandes exemplos. Não, desse envolvimento. As associações têm, mas desse envolvimento Câmara e associações, puxar por elas é muito importante. Muito importante. E você tem aí bons exemplos. Não muitos, mas tem alguns. E eu acho que nós podemos aí nessa matéria seguir esses bons exemplos, porque, por acaso, o Colino estava a falar, eu estava a deixar para o fim da entrevista, desta conversa, mas em que realmente nós temos que ter a capacidade de seguir os bons exemplos. Não podemos ter uma visão que a liderança autárquica tem que ser isolacionista, ou que não podemos copiar o que é bem feito, ou que não nos podemos inspirar no que é bem feito. Então eu que fui aluno, como você foi, então quando copiava para os meus colegas é porque eu estava a seguir os bons exemplos, porque a minha resposta seria muito pior que aquela, eu estava a seguir os bons exemplos. É mais ou menos esse o princípio. A questão é, nós temos bons exemplos no distrito e não só, e nós temos de ser capazes de o seguir. Muitas vezes eu ouço dizer, isso não é possível, é muito difícil, porque também não vai conseguir. E eu confesso que eu por dentro penso sempre para mim, mas não vou conseguir, porquê? Então, se perder os outros conseguem, não é desonra, não lutar é que é. Se os outros conseguem, porque é que nós não havemos de conseguir? Se há concelhos tão longe das capitais de distrito, que conseguem, até vou sair aqui da nossa esfera. O que se tem feito, por exemplo, no Fundão, um concelho do interior, que está tão afastado do poder de decisão, tão afastado das grandes cidades, e que se consegue desenvolver, e que consegue projetos tão inovadores, e consegue fixar investimento, e consegue fixar pessoas. E estão-me a dizer que nós, em Miranda do Corvo, a um passo de Coimbra, não o conseguimos fazer. Era o que faltava. Nós só não o conseguimos fazer se não nos dedicarmos a ter uma estratégia clara para o desenvolvimento e uma estratégia para atingir este fim. Mas, como lhe dizia há pouco, a parte da dinâmica do Conselho é muito importante. E, portanto, eu acredito genuinamente que essa dinâmica vem do trabalho também associativo. As associações têm hoje um papel relevantíssimo. Não só o desempenham de forma voluntária, altruísta, com uma dedicação brutal àquilo que é a comunidade, porque são pessoas que ao longo do ano se dedicam à festa da terra ou se dedicam à preservação daquele lugar, em vez de estarem com as suas famílias. E é um trabalho
imenso e que muitas vezes não é reconhecido, como este trabalho é imprescindível. Porque se não houver associações para fazer esse trabalho comunitário, as câmaras municipais estão tramadas. Estão tramadas. Não há dinheiro que exista suficiente para gerar esse envolvimento comunitário. E, portanto, porquê é que eu trago este assunto para a mesa? Porque eu acho que é fundamental quem está na Câmara Municipal e quem venha a estar tenha um projeto claro de apoio a estas pessoas. E é isso que nós traremos. Posso-lhe contar um fediver que não tem interesse nenhum a este propósito, só para ilustrar. Uma vez um ministro do seu partido, eu vinha de Lisboa numa sexta-feira à noite e encontrei-o no comboio. Onde é que você? Vou ainda, quero vir hoje. Há algum problema? Não. Vou a Cantanhede e eu chamo o nome às coisas. Assistir à tomada de posse da direção da Colombófila. E eu disse, espera aí. Ó doutor Dias Loureiro, que é para não estar aqui a falar com Costa. Ó doutor Dias Loureiro, um ministro apanha o comboio ao fim do dia para ir assistir à tomada de posse. Um deles era o nosso herói da Espafacique, Casas de Melo, o Abrantes, que já morreu. Então, mas isto faz algum sentido? Há tempo para isso. Ou melhor, você não percebe nada da política. É com o envolvimento das associações é que o país cresce. Não é comigo e com outros. Nós somos o motor para criar as coisas. Não, e é verdade. E ele disse-me isto, ele é ministro, foi ministro não sei há quanto tempo, não é? Como você sabe. Não, Está a ver? E é verdade. E sabe que Miranda tem um histórico brutal nesta dimensão. Somos o concelho onde nasceu a primeira casa do gaiato do país. Que é algo que muita gente não sabe, mas que é... E que podem potenciar melhor isso como um valor, no mínimo, cultural. Eu acho é que está no ADN das pessoas de Miranda terem este voluntarismo pela comunidade. Nós temos uma das melhores corporações de bombeiros do país. Uma das corporações de bombeiros mais participadas. Nós temos uma Casa do Povo com um brutal envolvimento das pessoas da terra, apesar de terem condições e infraestruturas muito abaixo daquilo que era desejável. Nós temos uma associação, que é a Associação Abútrica, onde um conjunto de jovens se juntou em 2008, para correr, 2009. Fazem ali e ninguém os apanha. Não é que ninguém os apanha mesmo. Conseguiram trazer para Miranda do Corvo a organização do Mundial Trail Running, que é uma coisa que foi um evento notável no Conselho e que partiu desse altruísmo. Temos, como sabem, temos de IPSS, vou-me escusar a falar, mas alguns dos melhores exemplos no país. Não escusa a falar. Não, eu escuso-me porque eu sei, mas o leitor também tem. Vocês têm lá um exemplo da associação, da fundação, quem fez aquilo não faz mais e não puxa por esse setor. Mas ainda digo mais. Gostava-lhe a dizer, olha, do ponto de vista ainda das organizações que temos lá, ainda há pouco tempo visitei o Grupo Desportivo dos Moinhos, um clube que tem feito um trabalho brutal numa pequena localidade, tem hoje praticamente 180 atletas e com uns balneários que, em vez de serem uns balneários em condições, são uns contentores alugados, que a Câmara tem pago 1.500 euros todos os meses, em vez de criar uma verdadeira estrutura que isto potencie a capacidade e, no fundo, que aumente a capacidade de atração. Isto, em termos de organizações, vamos dizer assim, concelhias e outras haverão. E existem, certamente. Mas depois temos as pequenas associações. Miranda do Corvo tem um voluntarismo brutal. As terras têm um movimento associativo fortíssimo, onde organizam caminhadas, noites temáticas, festas dos lugares e que preservam aquilo que é a nossa identidade cultural. A Câmara Municipal tem que as apoiar de uma forma completamente diferente. Eu dou-lhe um exemplo. Estas associações, por exemplo, no verão, organizam festas fim de semana sim, juntam as populações que, como sabe, estão muito isoladas, juntam as famílias, juntam as pessoas, um trabalho não pago, com muito esforço, muito suor, e depois chegam ao final da festa e grande parte daquilo que conseguem gerar é para pagar taxas de ruído e outras que tais. Não pode ser. Nós temos que perceber, quem está à frente da Câmara Municipal tem que entender que o trabalho que estas associações fazem não é um trabalho qualquer. É um trabalho que tem que ser altamente valorizado. E, portanto, não é dar dinheiro por dar.
É dar dinheiro a quem faz a diferença. E, portanto, nesse sentido, do sentido de criarmos uma verdadeira dinâmica no Conselho, eu acho que nós também podemos fazer a diferença. Nomeadamente, e termino esta parte, utilizando estas associações para criar no verão, algo que é muito necessário, no verão e nas pausas letivas, programas verdadeiramente atrativos para os jovens do Conselho, para que as famílias possam ir trabalhar e possam deixar os seus jovens em programas verdadeiramente ativos, verdadeiramente competitivos, verdadeiramente atrativos, onde elas fiquem, onde se possam divertir, onde possam aprender, aproveitar a natureza que temos como quase nenhum outro tem, para, no fundo, as famílias poderem trabalhar descansadas e elas estarem bem. Que é algo que hoje também não acontece. Temos programas muito abaixo daquilo que se exige num Conselho que quer ser um Conselho liderante em termos de qualidade de vida. E, portanto, eu aqui dei-lhe 3 caminhos que eu acho que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Para pararmos de perder oportunidades. Tirarmos partido da proximidade da Coimbra para atrair mais habitantes, dando-lhes qualidade de vida. Conseguirmos posicionar Miranda como uma referência na área da inovação e da atração de investimento. E conseguirmos que o nosso Conselho seja um Conselho mais dinâmico, valorizando as forças vivas. E isto, em conjunto, resume aquele que eu acho que é o papel... Mas nós também sabemos, doutor, que é um Conselho pobre. Sim. As receitas da Câmara, até por alguns fatores daí, porque há impostos que não pagam, pois não tem dinamismo empresarial, não é, tudo isto reflete, não tem dinamismo habitacional, tudo isto reflete até nas receitas próprias e que são importantes. Portanto, é preciso depois você... É preciso haver uma gestão eficiente do ponto de vista dos gastos, sem dúvida nenhuma. Nós temos que olhar para a receita da Câmara e perceber que aquele dinheiro, que é o dinheiro dos mirandenses, tem que ser aplicado no que verdadeiramente lhes interessa. E qual é que tem sido o problema? Como não há um rumo, como ao longo dos últimos 12 anos o Partido Socialista nunca teve uma ideia de desenvolvimento clara para o Conselho, como se navegou à vista, foi-se desperdiçando dinheiro em coisas sem interesse absolutamente nenhum. A primeira visita que lhe fizer, quando você for Presidente de Câmara e for Presidente da Câmara, é quando acabar de subir a fazer a entrada, diga-me lá quando é o gabinete para as candidaturas aos fundos europeus. E você indica-me. E indicarei uma coisa que hoje não existe, mas até aproveito a oportunidade, porque indicarei o gabinete para o apoio, no fundo, às candidaturas, não só para as empresas, mas também para as associações. É uma proposta que teremos no nosso programa, que é existir dentro da Câmara Municipal, lá está, dentro desta filosofia de que temos que apoiar o associativismo. Tem que ser, senão vai para um contentor, portanto é na Câmara. Um gabinete preparado para ajudar as pessoas, porque é assim, nessa vertente, as pessoas que estão hoje nas empresas, no pequeno negócio, ou que estão também nas associações, muitas vezes nem sabem as oportunidades que existem, nem têm tempo para isso. Eu venho do privado, eu sei precisamente as dificuldades que as pessoas têm. Eu já criei uma empresa de raiz. E sei como é difícil no início termos acesso à informação. Conheço muitos amigos que estão em associações e que, por exemplo, candidaturas na lógica do fundamental que perderam, oportunidades de requalificar aquilo que é o património das associações que perderam. E se a Câmara Municipal tivesse sido mais proativa e as juntas de freguesia mais proativas, tivessem tido pessoas dedicadas a isso, isso não teria acontecido. E teríamos ganho bastante dinheiro. Mas a questão, nisto que lhe mostrei... Temos 2-3 minutos. Muito bem. Então a questão nisto que lhe mostrei é que esta é a filosofia que nós trazemos para romper com aquilo que tem acontecido em Miranda do Corvo e transformá-la num dos melhores conselhos para viver. Mas também é a filosofia que eu tenho sobre qual é que é o papel de um Presidente de Câmara. E o papel do Presidente de Câmara é um papel mobilizador. Nós hoje temos um governo do PSD e o Presidente de Câmara tem que ter a capacidade de mobilizar os problemas da população junto do governo do PSD. É uma oportunidade que temos. E é uma oportunidade, como sabe, tenho, fruto dos contactos que existem. Ao longo dos últimos 12 anos, raramente um membro do governo visitou o nosso Conselho. Raramente um membro do governo teve contacto com os problemas do nosso Conselho. E isto é crucial. Da mesma forma que o Presidente de Câmara também tem que ser um mobilizador, não só de quem está acima, mas de quem está abaixo. Um mobilizador das associações, um mobilizador das forças vivas, um mobilizador daquilo que é o tecido do seu Conselho e da sua comunidade. E para terminar, esse é o papel que eu acredito que posso ter e onde eu tenho uma grande diferença para quem está.
É que eu acredito que Miranda só se pode desenvolver se todos juntos trabalharem para o mesmo. Por isso é que fui buscar pessoas dos vários quadrantes para os vários órgãos que apresento. Porque eu acredito genuinamente que precisamos de uma Miranda a todas as cores. E aquilo que tem acontecido não é isso. Para tapar a incompetência de alguns, o que se tem feito em Miranda nos últimos anos é virar uns contra os outros. É procurar semear invejas, procurar derrotar as melhores organizações, procurar, no fundo, limitar o crescimento de uns, como se o crescimento de uns impedisse o crescimento dos outros. Isto é a antítese daquilo em que eu acredito. Eu serei Presidente de Câmara, estou confiante, e serei um Presidente de Câmara que quer mobilizar todos para o mesmo. Mobilizar todos, independentemente até das opções que agora tomem. Nunca prejudicarei ninguém, nenhuma organização, nenhuma pessoa, por não ter estado agora neste movimento que estamos a apresentar. O meu objetivo será agregar, somar e conquistar para o nosso concelho. Se ganhar, como você disse que acredita, também tem que abandonar a atividade privada. É verdade, faz parte daquelas consequências que falei no início. A vida é assim, nós temos que fazer opções e eu, sinceramente, perante a fatalidade do que aconteceu ao Paulo, perante esta análise que faço do nosso concelho, perante a convicção... A sua candidatura leva um tanto de cabeça e um tanto de peito. Leva muito peito. Leva muito peito. Muito coração. Gosto muito da minha terra. Mas também digo, gosto muito da minha terra... Mas também em memória ao Paulo, é que esse peito pode ser, digamos, o motor da comunidade irritante. Olha, eu devia isso ao Paulo, com toda a honestidade. Eu devia-lhe isso. E, portanto, foi um dos fatores que me fez tombar na decisão. Porque lhe devia este projeto, que era um projeto em que ele acreditava muito. E eu sentindo que seria a pessoa mais bem posicionada a certa altura para o poder protagonizar, acho que lhe devia isso. E também devia isso aos meus filhos. Porque eu, como disse, sou filho de uma antiga Presidente da Câmara. Não acho que isto da política seja uma coisa de heranças. Mas por isso é que nunca aceitei ir para nada de nomeação, nem nada, como sabe. Andei tanto na política e nunca tive nenhum cargo na política. Eu sempre achei que se algum dia fizesse alguma coisa na política seria por eleição. E, portanto, isto também é uma resposta que deixa algumas coisas que dizem. Eu não me estou a propor a nenhuma dinastia familiar. As pessoas votam em mim, votam em nós, se acreditarem no nosso projeto. Se não acreditarem no projeto, não têm de o fazer. E, portanto, eu poderia ter várias vezes na minha vida seguido essa lógica, tendo-me aproveitado de circunstâncias em que o PSD estava no poder e nunca o fiz. E ainda bem que nunca o fiz. Eu sempre quis ter a minha carreira e a minha vida. Decidi ser advogado e fui advogado em Lisboa sem ter nada a ver com a minha família. Mais tarde, decidi ajudar a ADFP nos projetos na área do turismo, mas nunca de uma forma encostada. Os projetos da área do turismo da ADFP hoje faturam mais de 5 vezes do que quando eu cá cheguei. Este é que é o ponto. A ADFP na área do turismo venceu o Prémio Nacional de Turismo do Expresso BPI, que é o maior prémio de turismo do país, sob essa liderança minha e das pessoas que me acompanham. Isto para dizer que quando chego às coisas, tento sempre andar para a frente. Tento sempre fazer um bocadinho melhor do que quem esteve antes. E quando me proponho a este trabalho, proponho-me por esta convicção de que consigo fazer um bocadinho mais, pela, como lhe disse, acho que a obrigação perante a memória do Paulo e perante os meus filhos. E termino aí, porque fui filho, que era onde estava há pouco, de uma antiga Presidente de Câmara. E tenho um imenso orgulho, ainda hoje, daquilo que ela representou para mim e que representou para a comunidade onde está. Porque eu hoje posso entrar em qualquer casa do meu concelho, posso ir a qualquer rua, a qualquer associação, a qualquer lugar, com a cabeça bem levantada. Não fez tudo bem, há coisas que eu próprio acho que gostaria que tivesse feito diferente, mas é um exemplo de seriedade e de proximidade às pessoas. Nunca ninguém pode apontar o dedo com qualquer questão de falta de seriedade e nunca ninguém me pode apontar o dedo por não ter tido na família um gênese de proximidade às pessoas. E, portanto, é esse legado que eu assumo sem problema absolutamente nenhum, mas como mostrei, julgo eu nesta entrevista, com uma cabeça muito própria, com uma equipa própria e com uma vontade de fazer diferente. E você tem essa obrigação. Deixe-me dizer, de ser rude, você não faz favor nenhum. Porque você é jovem
e há muito mais jovens, como da sua idade, uns mais novos, outros mais velhos, que se vão disponibilizando pelo país além para a política. E vocês sabem, e também já o disse aí, que a qualidade da política tem sido em Portugal. E compete-vos a vocês ou agravar esta situação ou inverter o sentido desta direção. É verdade, Lino. É e verdade. Vocês têm que ter essa coragem. Se vocês vão balar para ser mais uma geração a lamber botas, deixe ficar em Miranda. É verdade, Lino, mas isso daí... Tenha paciência, mas eu não vos perdoo. É verdade o que diz. E eu sinto uma obrigação maior, porque eu durante tanto tempo fui tão crítico daquilo que se estava a passar, nomeadamente em termos regionais, da falta de lideranças regionais, da falta de capacidade de batermos o pé a Lisboa, da falta de capacidade de mobilizarmos os melhores, que eu tenho uma obrigação grande e é por isso que acho que eu termino dizendo fazer. quem teve na família as aulas e o seguimento de um Jaime Ramos e de uma Fátima Ramos tem muito mais obrigações que muitos candidatos seus. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Aos ouvintes da Rádio Jornal do Centro, espero que tenham seguido esta tão entusiástica entrevista e espero que eu não tenha que vir daqui a 4 anos dizer aldrabou-me. Porque o nosso entrevistado hoje sabe que então, eu também sou homem para fazer isto com outra delicadeza, está bem? Mas então vamos combinar, se tudo correr como espero, daqui a 4 anos, pela mesma altura, cá estará com saúde, espero, e eu também. As eleições são no domingo, dia 12 de outubro. E você no dia 13 está aí. Muito bem, então está combinado. É a primeira promessa que você vai e tem que a cumprir. A gente não tem nada depois para falar, porque é por direitos de todos. A gente fala... Não, eu ia falar, mas a minha colega aqui olhou para mim, com olhos de quem entrava, bebemos umas cervejas. Está combinado. A gente bebe umas cervejas. Um grande abraço. Está assim, aos ouvintes eu quero informar que esta entrevista será publicada no Campeão das Províncias da próxima quinta-feira. Também na quinta-feira, no Campeão Digital, será publicada. E no sábado, às 11 horas, esta entrevista será passada em diferido. E vale a pena ouvir esta entrevista, porque o que está aqui em causa é também, digamos, ou eu espero que esteja, novas culturas, novas formas de ver a ação política e muito mais do que estarmos aqui a dizer mal de quem foi, quem não foi. Houve os bons, houve os maus. É verdade que Miranda não foi feliz, mas é também verdade que o país também o não foi. E não me dói, passo a doer os dentes a dizer isto. Um grande abraço aos ouvintes e muito obrigado por estarem connosco. Praça da República. A entrevista, o debate, a análise e o comentário. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, em parceria com o jornal Campeão das Províncias. O Praça da República tem o patrocínio das centenárias cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis Beer. Praça da República.